estamos online. Muito boa noite a todos os nossos membros da Sociedade dos Pensadores e aos nossos assistidores. Muito obrigado pela presença de todos. A nossa live hoje com um mês de Sociedade dos Pensadores, feito ontem, né? Ontem fez 30 dias. E já quanta coisa não aconteceu nesses 30 dias, né? Verdade. O assunto hoje, que vai ser tratado por Anderson Lima nas técnicas e nos debates, pelo Ulisses Maia e pelo Dão Ferreira e por mim, Amado Neto, será o tema da sobrevivência do artista em tempos de isolamento social. Marcos Navarro, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos, forte abraço. Antes de passarmos aí para o assunto da live aí hoje proposto pelo Dão Ferreira, o artista Dão Ferreira, que canta uma barbaridade, compõe também, né, Dão? Maravilhoso, hein? Nossa Senhora. Eu já assisti a live dele, cada música... Faço algumas coisas. Só para fazer inveja em vocês, hoje eu terminei de assistir a última série, aliás, a última temporada de Game of Thrones, viu? 2 anos depois que foi lançado. Eu nem comecei. Você não sabe o que você Eu também não comecei. Maravilhoso o filme. Cheio de filosofia. Muita filosofia no filme. Mas é isso aí, gente. Vamos então tratar do assunto, a sobrevivência do artista durante a pandemia. Eu acho que nós vamos falar mais especificamente dos músicos, né? Nem tanto das outras classes de artistas, mas do músico, principalmente. Dão Ferreira, antes de passar para você, mais uma coisa aqui, peraí. Você nos deu um link para nós estudarmos. Eu estou vendo aqui uma coisa que no dia 29 de abril, o governo do estado de São Paulo lançou no site oficial, aliás, na Câmara Municipal de São Paulo: secretário de Cultura apresenta medidas para atender a classe artística durante a pandemia do Covid-19. E aí tem uma breve descrição em reunião virtual realizada nessa quarta-feira, 29 de abril, já tem 2 meses, né? A subcomissão do Plano Municipal de Cultura continuou o debate sobre as demandas de produtores, ativistas e artistas culturais da cidade de São Paulo, que estão reivindicando medidas que auxiliem e apoiem a categoria a enfrentar os desafios causados pela pandemia do novo coronavírus. É para a gente saber que, assim, acho que desde fevereiro já se vem falando nessa questão, né? Quando se começou a falar sobre a possibilidade do Brasil também ser alcançado pelo Covid-19, automaticamente já houve uma preocupação com a classe artística, porque ia ter o isolamento social. Era uma coisa meio que automática, porque a gente não foi pego de surpresa, né? O Brasil estava observando o que estava acontecendo em outros países. Então, a classe artística nos outros países que foram atingidos primeiro também já veio nos dar exemplo, né? Então, a gente não sabe, assim, se as medidas tomadas, porque ficou muito em cima da hora, se foi muito... retardou o acontecimento. Então, a gente está vendo que hoje, em maio, dia 8 de junho, a gente já está sofrendo esses problemas. Eu tenho visto vários artistas reclamarem, né? Então, com essa pegada, eu passo a bola para você, o Dão Ferreira. Isso aí, Amado, muito boa noite aos meus camaradas aqui de mesa, ao pessoal que está em casa. E ontem também, só para título de esclarecer, de informação, eu fiz uma live também musical com o pessoal do hip hop. Eu também me enfronho nessa vertente musical. Aliás, é novo para mim, faz pouco tempo também que eu estou entrando, e para aprender um pouco com eles, com a cultura de rua, com a música de subúrbio ali. Então da periferia. Então eu estou me inteirando com eles, e ontem também tivemos uma live que foi ao ar, inclusive com a participação muito boa das pessoas. Nesse caminho que o Amado falou também, no sentido federal também houve as votações também de auxílio aos atores da cultura, né?
foi votado na Câmara e foi depois aprovado no Senado também essa ajuda que veio em boa hora também. Então vai amparar, de certa forma, os artistas. Mas a gente sabe que esse amparo sempre chega a uma parte pequena das pessoas, né? Muitos não se enquadram no que a legislação pede, outros realmente não procuram porque não têm entendimento de procurar. Mas, de certa forma, já é um caminho andado para auxiliar os trabalhadores do entretenimento, para não deixá-los também totalmente fora de ter o que comer, né? Porque a maioria sobrevive do que faz na arte, né? Os que se apresentam nos bares, nas casas noturnas, os que vão até para os faróis ali, todos os artistas vão ter uma certa cobertura agora, que foi aprovada no Senado e na Câmara Federal. Depois daqueles dias também, eu andei assistindo algumas lives, e o que os artistas e os próprios atores do sistema têm falado é que realmente as saídas são... eles não veem muita saída, a não ser essas saídas que o próprio governo possa oferecer para os artistas, né? Então, que a arte é uma forma de entreter. Então, se não tem público do outro lado, na rua, por exemplo, então o artista não tem como sobreviver. Precisa realmente dessa interação entre quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. E pro cidadão, pro comum, é só uma diversão, né? Mas pro artista é a sobrevivência, né? A arte dele é a forma de sobrevivência mesmo. Então a gente tem que encarar dessa forma, porque a gente está em casa, vê as lives, as pessoas, muitos agora estão pedindo para a contribuição, né? No QR Code, para as pessoas depositarem um dinheirinho para eles. Justamente para isso, né? Porque para muita gente que via live de graça ali, acha que não tem também custo para fazer aquilo, além do artista precisar sobreviver do que ele faz. Então, é louvável essas iniciativas do governo federal. Eu digo, não foi do governo, né? A iniciativa foi dos deputados, de muitos deputados que eu vi que a Benedita da Silva foi a relatora na Câmara e depois no Senado foi o senador Jacques Wagner. Então, o pessoal progressista que correu atrás, e depois, quando o pessoal apoiador do governo, grande parte deles, viram que já era uma questão ganha pela esquerda e pelos progressistas, votaram também muitos a favor. Mas foi uma batalha grande para protocolar isso no começo, que o governo estava irredutível, mas até que enfim conseguimos por maioria aprovar nas duas casas. Isso aí, eu tenho mais coisas aqui para falar, mas eu queria que os outros também já começassem falando, se apresentando. Passa a palavra aí para o próximo companheiro. Eu vejo a classe artística como algo bastante relevante, né? Não é possível a gente conseguir sobreviver nesse momento, por exemplo, de pandemia, sem ter acesso a vários tipos de entretenimento, né? Filmes, música. Só que nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo, a gente sente um certo desprezo pela parte artística, né? Principalmente dos nossos governantes, né? na esfera federal. Tá bom, meu amor, papai já vai arrumar, tá? Desculpa, gente, minha filhinha. Ela veio reclamar aqui que como deu problema que eu falei pra vocês na bomba, o chuveiro não tá esquentando direito. Mas vamos lá, vamos voltar pro raciocínio aqui. A gente sente um certo desprezo. Já tive conhecidos, né, pessoas que estão na minha rede de conhecidos ali no Facebook, dizendo que para que serve um artista, né? Quando você tá doente, você procura um médico.
Quando você tem o carro quebrado, você procura um mecânico. E artista? Serve para quê? E na minha visão, o artista serve para nos ajudar a manter a sanidade mental, né? Porque não dá para viver só de trabalho e comida, né? Você precisa, através da arte, você consegue viajar, né? Assistir um filme, ouvir uma música, recordar de momentos. E a arte, ela acompanha a humanidade desde sempre, né? Mesmo nas tribos mais isoladas do mundo, existem tribos na Amazônia que jamais tiveram contato com o homem branco, vamos chamar assim. Mas eles têm música. É através da música que você conta história, é através da música que você conta, que você passa o ensinamento, né? Você repassa o ensinamento através da música. Então eu entendo a arte como fundamental, assim como é fundamental comer, beber e trabalhar. Então me entristece muito vendo esse descaso do governo com tantas outras profissões além desta, né? Deixar as pessoas à mercê da própria sorte. A gente olha para artista e pensa que todo mundo que é artista é igual ao artista da Globo, aquele bem remunerado, que muito provavelmente tem seu capital, mas é uma porcentagem muito pequena, né? Você pega a mesma porcentagem de artistas bem remunerados da Globo e de outras emissoras, você pode comparar com o futebol. Quantos atletas conseguem chegar ao nível dos atletas de grandes clubes, né? Para cada jogador no futebol, sei lá, você tem 1.000 jogadores de várzea que não ganham absolutamente nada, ou que ganha muito pouco, mal dá para viver. Eu acredito que é assim também na arte, né? Músicos de rua, palhaços de sinal, e por aí vai. Acho que é fundamental e é triste a gente ver esse descaso do cidadão, de alguns cidadãos, né, e do nosso governo sobre a arte. Me parece que desde o dia 22 de abril, o Senado pediu para que se incluísse, né, ou aprovou a inclusão da classe artística no auxílio emergencial. É pouco para pessoas de qualquer nível, mas você não vai conseguir fazer nenhum tipo de produção cultural com R$ 600. Mas o artista precisa sobreviver, né? Mesmo aquele artista, por exemplo, que vai para as praças e avenidas, nas calçadas, fazer a sua arte, com uma guitarra, uma sanfona, que seja, qualquer que seja a arte, que seja uma expressão de arte, ele tira dali o seu sustento. A gente que anda, às vezes, na Avenida Paulista, em São Paulo, cada quarteirão tem um guitarrista, um violinista, sempre tem alguém fazendo algum tipo de arte. Eles precisam sobreviver também, são seres humanos. E, na verdade, o Anderson falando aí, me fez pensar o seguinte: cultura, a arte, a música, são gêneros de primeira necessidade, não são supérfluos, não. Só quem entende de arte sabe que são gêneros de primeira necessidade. Opa. Ulisses? Vamos lá. Realmente, só nessa pandemia a gente vê o quanto tem sido usado os streamings, né? Então a gente vê a nossa série no Netflix, a gente acessa nosso YouTube para ver vídeo de stand-up, a gente assiste nossas lives, a gente fica por dentro de tudo que acontece, além da classe artística, né? A gente vê a questão do jornalismo também sendo muito repassado, a questão, toda essa cadeia cultural, né? A gente sabe que hoje no Brasil são mais de 5 milhões de artistas, e dentro desses 5 milhões, 170 bi é trabalhado dentro de toda essa indústria. E a gente pensa, né, e torce para que aqueles R$ 600 proposto pelo governo federal, e aí a Benedita da Silva incorporou aos artistas, sejam suficientes, né? Infelizmente, eu não sei vocês, mas uma família não consegue se sustentar
com R$ 600 apenas. E aí a gente fica dependendo como a gente colocou nas últimas conversas que a gente teve, da economia criativa, no sentido de usar a criatividade para ganhar dinheiro, monetizar. E a tecnologia vai tentando evoluir, e os artistas que não têm aquele dinheiro inicial para criar um aplicativo acabam sofrendo, né? Mas eles ficam nessa busca agora pela monetização das suas lives e do seu jeito de fazer dinheiro. Mas, trazendo um pouco para Indaiatuba, a gente tem duas atuações que foram feitas aqui. Só um segundo, gente. Coisa saída. Então, a gente sabe, trazendo um pouco para Indaiatuba, Indaiatuba teve dois lançamentos, né? Então ela trouxe um pocket cultural que eles colocaram, né? Onde que algumas apresentações vão ser feitas com diversas classes. Isso é louvável, tentando trazer um pouco da cultura indaiatubana para frente, né? Ressaltando e projetando ainda mais a cultura indaiatubana, os grupos de dança, teatro, música, artistas locais. E para quem participa desse projeto uma R$300, que é por apresentação. Então, assim, a gente enxerga uma boa vontade nisso, mas, infelizmente, a gente sabe que se 600 do governo federal não ajudam, 300 menos ainda. Mas, pelo menos, mais uma vez, ressalta um pouco da qualidade e importância da cultura indaiatubana aqui dentro do nosso círculo, né? E lembrar um pouquinho quando a gente pensa num artista, falando em números nacionais, né, de acordo com o IBGE, 44% deles apenas, 44% deles são autônomos e não tem nenhuma garantia de renda. Ou seja, a gente imagina que eles vão acabar vivendo com 600 do governo federal, uma vez na vida os 300 do governo municipal, e aí vão se manter com lives ou qualquer monetização que eles conseguirem através da colaboração dos seus amigos ou do que eles conseguirem serem pagos pelo YouTube ou outra ferramenta que eles consigam monetizar. Mas é basicamente isso, né, pessoal? Depois, num outro momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o K-pop, que é aquela arte, o pop coreano, mas é só para ressaltar ainda mais a importância da cultura. Mas isso daí eu falo num segundo momento. Legal, gostaria de estar comentando também sobre o tema, né, a sobrevivência do artista em tempo de pandemia. Eu fiz uma breve pesquisa na questão do desemprego. No final aí de março, um pouquinho após o início da pandemia, 2 semanas após, no dia 30 de março, o índice de desemprego no Brasil estava em 11,6%, o que reflete 12,3 milhões de brasileiros desempregados. E já um mês após, né, no dia 30 de abril, já com 1 mês e meio de pandemia, nós tivemos um aumento aí de 600 milhões de desempregados, de 12,2% o índice, e então chegou a 12,9 milhões. Aos 15 dias atrás, nós tivemos uma live com o professor Márcio Postman, que nos trouxe a informação que nos últimos 30 dias teve no Brasil, né, a taxa entre índice de emprego e desemprego, que o IPE fez a pesquisa, mais de 800 milhões de desempregados. E aqui também tem uma terceira notícia, que mais de 1,2 milhões de trabalhadores ficam desempregados no primeiro trimestre. Isso a data do dia 30/4. Eu estou trazendo esses números, não é assim, a gente sabe que está aumentando por conta da pandemia, da crise, né? Que é econômica, que a pandemia vai também retratar na economia. E a gente falou na economia criativa, um dos pontos, né, que é da formalização.
Então, é importante ressaltar que o governo, para ter o benefício, por exemplo, a pessoa tem que ter o MEI, então a gente firmou naquele momento que é importante a formalização. E para o governo considerar o artista, então ele tem que ser um microempreendedor individual ou uma pessoa que tem uma ME, né, que seria o CNPJ, como artista, como CNPJ, uma firma individual, que a gente chama. Então, eu trouxe esse índice aqui também para falar da importância da formalização. A gente sabe que às vezes fica pesado lá pagar R$ 56 ou 60 por mês, só que é importante para gerar o vínculo com a máquina pública. Então, para a gente ser reconhecido, tem que ter essa ligação. Outra forma de reconhecimento, por exemplo, não tem como ser reconhecido o artista, a gente sabe do talento de todos, que desenvolve o trabalho artístico, que é um dom, né? Nem todos têm esse dom. Que bom que tem os artistas, né, para nos apresentar os seus trabalhos, né, como composições, lindas canções, já falando mais especificamente da música, né? E todos os ritmos, ele embala todos os gostos e muita gente gosta de ouvir, né, uma boa canção. E um outro ponto também que eu queria trazer aqui, o indicador do IPEA, que é um indicador que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é importante para entender o movimento da economia, que é o índice, né? O indicador da IPEA, que é o FBCF, é o índice de capital fixo, aquilo que, na verdade, nós temos de investimento dentro do país. Então, depois vai ver nos números, que teve um recuo de 27,5% na comparação entre abril e março desse ano. Então, vou deixar para falar um pouquinho mais, eu estou trazendo um pouquinho mais de números, e vou continuar na parte mais, assim, macroeconômica, para a gente entender o que reflete aqui no município também. Então, estou trazendo informações importantes, inclusive tem questões de investimento em toda a cadeia econômica. Tá bom? Passo a palavra aí para o Dão, acho que a sequência volta para ele, e muito feliz em participar com vocês aqui. Isso aí, eu queria, para quebrar um pouco o gelo aqui, eu vou tocar uma cançãozinha aqui de uns 2 minutos pra gente, só pra gente não perder o tino. Vou tocar Assim Falou Mujica, pra gente... Mais que ninguém tenho que agradecer-lhes o calor que me proporciona pela sua juventude, pelas recordações de tantos e tantos e tantos estudantes que foram ficando pelos caminhos da nossa América Latina. Nada é mais bonito que a vida, mas nela há que a liberdade defender. É possível esparramar pelo universo o talento e vida humana, mas pra isso há de se começar a pensar como espécie e não só como país. A generosidade é o melhor negócio humano. Lute, melhore você, melhorando assim o seu mundo. Faça da sua vida uma bela aventura.
cultura. E não só apenas sonhar com um mundo melhor, mas lutar por ele, gastar a vida na luta por ele. Isso significa que tens que, em corpo e alma, se abrir para viver, defender o que importa, pois quando tudo melhorar, melhora para todos. Mas não antes. Então, por favor, meus amigos, levantem a cabeça. Não tem por que deixarmos de ser brasileiros, mas tem que ser latino-americano. Tem que ser também latinos. Tem que ser latino-americanos e muito mais humanos. Isso aí. Só para complementar aqui, para a gente ficar, não perder o time. É legal. Muito bom, cara. Show de bola. Show mesmo. Literalmente show. Dando prosseguimento, a cultura responde já por... Beleza. A cultura responde por 4% do PIB. Então não é algo desprezível, né? Igual tem apregoado governos fascistas ou governos que assimilam a esse que está implantado agora aqui em nossa terra, né? Então a gente tem que ter uma atenção e tem que abrir mais os horizontes para as pessoas, para os artistas de rua principalmente. Aqui a nossa experiência em Indaiatuba, eu como que faço cultura, faço música, a gente tem dificuldade, apesar de ter uma Secretaria da Cultura aqui. Eu participo às vezes, inclusive participei do Maio Musical, mas o artista de rua, ele precisa ser acolhido. Eu lembro de uma vez que aconteceu um episódio comigo aqui também em Indaiatuba, que era eu queria mostrar a nossa música, inclusive eu tinha uma dupla com um rapaz, a gente fazia Elton B e Dão Ferreira, há uns 10, 12 anos atrás, e a gente queria mostrar numa praça livre a nossa arte, e chegamos lá, fomos impedidos pela Guarda Municipal. E ainda hoje a gente ainda é mal visto. Quem está se apresentando na rua, por exemplo, a polícia, a guarda não vê com bons olhos. Toda manifestação cultural já era assim e agora ficou pior, né, nos dias de hoje. Então eu acho que os governos, principalmente os municipais, que está direto ligado com o cidadão ali no dia a dia, eles têm que disponibilizar aparelhos de cultura para as pessoas. Não precisa ser pago, mas pelo menos assim, que tenha uma estrutura. Tá? Aqui no Parque Ecológico, eu conheço vários artistas, vários deles. Então, eles precisam só do espaço, eles não estão cobrando nada de ninguém, não estão destruindo nada, só querem apresentar a arte deles. Então, eu acho que as prefeituras deviam ter essa conscientização de de deixar espaços abertos para as pessoas se apresentarem. Aqui tem o espaço da concha acústica, que é bastante utilizado, mas eu acho que onde as pessoas estão passando é os espaços que os artistas preferem, né? Que tem um cantinho ali com um ponto de energia para ele poder ligar um equipamento, ou que não precisa ligar. Muitos não usam equipamento elétrico, eles usam na boca mesmo,
Então, eu acho que as prefeituras têm que ter essa consciência de deixarem o artista se expressar, porque a expressão cultural, ela é relação humana. Então, um país, uma cidade que não tem as suas expressões artísticas representadas nas ruas, o seu povo fica desligado, que a cultura ela interliga o povo, ela faz com que entrelace o artista, a cultura de o artista com a cultura local, né? E se dá dessa forma. Então são relações humanas que têm que ser preservadas, têm que ser mostradas. Eu sei, aqui no interior de São Paulo, por exemplo, tem as pessoas que sobrevivem, que fazem cultura rural do cururu caipira. A gente sabe que Indaiatuba é um celeiro dessa cultura. E a gente não vê isso na rua, não vê as pessoas se apresentando dessa forma. Em Capivari a gente não vê. Então as pessoas têm que ir para casa de um outro cururuzeiro, por exemplo, para poder se apresentar, para poder mostrar a cultura. Enquanto que, por exemplo, na cidade igual a nossa, de novo, citando, as pessoas falam, pô, mas Indaiatuba não tem cultura. Tem sim. É porque as pessoas, o poder público, ele é muito bitolado quanto a isso. Ele acha que cultura, que apresentação musical, que apresentação de teatro tem que ser elitizada. Não pode ser assim. A cultura tem que ir para a rua. Nesse momento agora, até concordo que estamos num espaço de pandemia, mas num tempo de pandemia, mas quando voltasse ao normal, seria de bom tom que os administradores municipais e inclusive as pessoas que cuidam das guardas das ruas não impusessem o artista ao ridículo dele sair correndo, sabe? Isso é muito triste. Eu já sofri essa experiência e muitos não ganham quase nada, ganham só para sobreviver mesmo, mas a polícia chega e faz com que eles saiam correndo. É muito desagradável essa situação. Eu acho que eu parti um pouco pro lado mais pessoal, que não era o intuito da live, mas só para pontuar esses pontos que os administradores locais e nacional e que mandem nas cidades possam abrir esse flanco para a gente se apresentar. Só era isso. Mas no próximo a gente fala mais coisa. Odão, voltar um pouquinho atrás, essa música que você brilhantemente executou aí, é uma homenagem ao presidente do Paraguai, o Mujica? Da Uruguai. Uruguai. Isso. Na verdade... José Pepe Mujica. Na verdade... Alberto Mujica Cordano é o nome dele, né? Pepe Mujica é quase que um pseudônimo. É como Lula. Maravilhoso presidente uruguaio, que saiu de lá com uma aprovação gigantesca. Essa canção que você tocou, eu não quero deixar de passar esse comentário sobre o que você cantou. Uhum. Essa música é um hino latino-americano. Você quem compôs essa letra? Eu não conheço essa letra. Na verdade, eu quando eu vi, esse é uma junção das falas de Pepe Mujica, duas falas que eu consegui juntar dele. Eu vi ele em várias, sabe, eu acompanhava ele falando aqui no Brasil, lá no Uruguai, na Argentina, e fui pegando e fui juntando. Aí eu falei, puxa vida, eu não posso deixar isso passar em branco, porque é uma mensagem muito bonita para as pessoas. Aí eu peguei e compilei o máximo que eu pude dentro da música, aqueles textos todos, e aí saiu essa canção que eu também é vibrante, para mim é maravilhosa. Maravilhoso. Para que eu mostro. Você fez uma homenagem a uma das maiores lideranças da esquerda que tem, que é o Pepe Mujica, né? Maravilhoso, só comparado a Che Guevara, por exemplo. Não porque Che Guevara era um como é que fala? Revolucionário, né? Revolucionário. Mas Pepe Mujica não está muito longe disso, não, né? Revolucionou a forma de governar no Uruguai e ensinou muito os outros países latino-americanos a governar também, né? Tem ensinado bastante. Tem ensinado bastante, sim, é verdade. Eu estava aqui vendo um outro artigo da indústria cultural que eu estava falando agora há pouco, deixa eu ver, da página do UOL, uma coisa bem breve. Em meio ao surto de Covid-19, a indústria cultural
também sofreu consequências, mas o vírus não impede que a arte aconteça. Olha que coisa bonita. Seja para a documentação histórica ou para a construção de uma nova realidade. Contudo, em pausa e um vazio existencial preenchendo as cabeças fervilhantes, existe uma boa oportunidade de exercitar o ócio criativo ou apenas deixá-lo falar mais alto do que as paredes. Aí eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, Adão. Com tantas profissões, tantos segmentos profissionais precisando se reinventar, porque os postos de trabalho estão acabando, a arte tem também uma oportunidade, durante essa pandemia, de se reinventar, sobretudo os músicos? Ô, Amado, boa pergunta, Amado. Boa pergunta. Realmente, esse espaço trouxe uma grande cria, né, para os artistas, para a cultura em geral e principalmente para os artistas, para os músicos, para os compositores e cantores. Porque esse espaço da live, realmente ele está abrindo. Foi um respiro que a gente tem sentido isso em vários artistas que eu tenho conversado. Ele fala: puxa, se não fosse isso, a gente tava só em casa no violãozinho mesmo e fazendo só para a família. E agora, pelo menos, a gente tem uma chance de uma remuneração, mesmo que seja pequena, e que eu acho que as pessoas de casa também têm que ter esse reconhecimento, porque o artista ele faz por prazer, mas é o que a gente fala, né? É a profissão dele. Ele sobrevive daquilo, então ele precisa ser remunerado. E foi essa criatividade da live foi uma coisa bem-vinda para todos nós. Eu hoje estava vendo um artista lá do interior da Bahia, e ele já tocava pouco, né? Mas com a sessão da live, algum parente dele foi lá e fez uma live para ele. Ele tocou 1 hora e mostrou o trabalho dele, uma coisa maravilhosa, assim, que teve um reconhecimento de um público assim momentâneo muito grande. Então, eu acho que esse lance da live veio para ficar e vai permanecer. E as pessoas também acho que vão começar a ver o artista de uma forma diferente agora, com mais atenção mesmo dentro de casa, mais simplicidade mesmo. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso aí. Eu queria lembrar de um momento na nossa história recente que é para se esquecer, mas não devemos, que foi aquele discurso do Alvin, né, dizendo o que seria cultura para o governo atual e para os próximos 10 anos, né? E chamando a cultura que não se enquadra na cultura dele como cultura famigerada. E é lamentável que ele só caiu porque ficou muito explícito o plágio de Goebbels, né? O plágio que ele fez do ministro da propaganda nazista. E aí eu fico pensando, e a gente se pega nesses pontos, né? Porque a gente, às vezes, tende a colocar aquilo que a gente não gosta como algo que não é cultural. E eu aprendi, ao longo da minha vida, porque a gente não acerta sempre, que isso é um erro. Isso é um erro, né? Toda a manifestação é uma manifestação cultural. Então, a música clássica é tanto cultural quanto o funk, né? Então, toda manifestação artística ela deve ser considerada, apreciada, não deve ser imposta, mas deve ser apreciada e deve ser respeitada. Eu falo isso porque não sou um conhecedor de música, não sou um artista, mas eu gosto de alguns determinados tipos de música e não gosto de outros.
Mas isso não torna a música que eu gosto melhor e as que eu não gosto pior. E é um exercício que a gente deve estar fazendo o tempo todo, porque senão a gente não consegue entender a importância do artista como um todo, né? Eu por exemplo, me pego ouvindo um estilo de música só e às vezes eu me permito mudar um pouco, né? Não vou ouvir aquele tipo de música que eu não gosto, mas eu me permito mudar um pouco e esta semana mesmo, por conta do problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com George Floyd, eu peguei uma playlist no Spotify dizendo que o nome da playlist era Vidas Negras Importam. Cara, e tem músicas fantásticas lá, cantores negros fantásticos, né? É um assunto que eu vou abordar amanhã na live também, mas tem cantores fantásticos. E eu, um cara que gosta de uma música de metal, de heavy metal, você pega, cara, é fantástico, é muito bom, é muito bom. Então, eu posso contribuir nisso, dizendo que se você se pegar rechaçando outras culturas por conta de achar que a sua é melhor do que as outras, repense que você pode estar caindo num abismo perigoso, um abismo fascista, bastante. É o caminho, é uma porta para que você faça isso com outras pessoas que pensam diferente, com as pessoas que têm a sua cor diferente ou que moram num país diferente. É perigoso, é perigoso. Mas voltando a palavra para o Dão aí, que é o nosso especialista de hoje. Pô, Aí. não, eu sou especialista. Não. Eu sou autodidata também, Anderson. Eu não sou um. Eu aprendi a compor com um familiar meu. Ele já era um cara mais extrovertido, assim, que já participava dos festivais da cidade. E eu já gostava muito de música, né? E eu, desde pequeno ouvindo bastante música. E aí ele me ensinou como eram os trâmites para poder fazer música. E aí eu comecei fazendo música e é uma coisa que realmente dá bastante prazer. Mas eu queria, voltando à cultura aqui, eu tenho uns números aqui, cara, que, olha, os escritores, por exemplo, nesse governo aqui, eles perderam 40% de, de, de faturamento, porque a FNL, né, deixou de encomendar os livros desses escritores. Então, de 30% a 40% do faturamento que eles tinham, que eram os livros didáticos para as crianças, que o governo não está comprando mais, ele foi perdido por esse pessoal. Então, você vê que um governo um mau governo, ele não é mau só para alguns, não, é geral mesmo. Tudo que é de cultura, por exemplo, ele mete a mão e derruba. Um governo Um governo que é bom para poucos é um governo ruim. o governo demonizou a cultura, né? Começou primeiro a fazer um enfrentamento com os artistas, aquele lance desde lá no começo dizendo que da Lei Rouanet, colocando, sabe, os artistas como bode expiatório e vendendo isso para o público dele, né? Foi terrível. Uma relação terrível desse governo com a cultura, com os artistas. Realmente é uma coisa lastimável. Mas eu queria passar a palavra pro próximo, se não me engano é o Ulisses, né, Ulisses? Dá mais um play aí pra gente, Ulisses. Fala. Na verdade, vocês já estão falando bastante e sobre coisas bem legais. Parabéns primeiro pela música tocada, Dão, e pela ideia da música, é muito, muito interessante mesmo. Eu acho que, antes de falar do K-pop que eu tinha prometido que eu ia falar, ressaltar que realmente nesse momento, né, onde que a gente está, desde o começo, na verdade, do atual governo, a gente tem que lidar, que não seja com a censura em si, né, porque ele não tem o poder, por enquanto, de censurar as coisas, a gente vê algumas medidas, como foi aquele comercial do Banco do Brasil, a gente vê a questão se for para ter beijo gay, eles não vai ter o dinheiro público, né? A gente tem a questão da
A gente tem a questão daquela revista, né, daquela Comics, que lá do Rio de Janeiro, onde que o Crivella quis proibir, retirar todos os livros que apresentavam aquele beijo gay. Então, assim, a gente está numa época bem perigosa. E aí eu acho que em algum outro momento a gente tem que discutir sobre a questão do até quando é aceitável a gente permitir que só um grupo de pessoas se manifestem sobre o assunto, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e a gente tem que se mostrar contra desde sempre, né? Porque o sucesso dos maus é a quietude dos bons. Então, acho que a gente tem que se manifestar. Trazendo um pouquinho para Indaiatuba, Adão, como você comentou, a gente fica um pouco preocupado, né? Porque, por exemplo, né, qual que é quanto bem visto é a cultura para o nosso município? Você comentou sobre a sua experiência enquanto artista, né? Eu vejo, não sou artista, obviamente, então seria difícil eu ver desse ângulo, mas eu vejo num espectro democrático, quando a gente encerra o trabalho do Conselho Cultural em 2018, né, do Conselho de Cultura, em 2018, acho que a gente mostra bastante a questão democrática, né, da cultura em si. A gente tem ótimos eventos sendo feitos, isso não dá para recusar, por exemplo, o Maio Cultural, que é feito, que é bem legal, mas a gente tem um patamar e um caminho a seguir que é muito, muito mais digno, muito mais composto e robusto para realmente valorizar o que a gente tem de melhor na cidade, né? Que são os indaiatubanos em si. Então é isso. A gente mostra o quanto que, e aí eu coloco um pouco do governo federal ridiculamente, mas o governo municipal tem muito a evoluir, né? E obviamente o governo estadual estando no meio do caminho e sendo o Dória, a gente sabe que tem muito mais caminho para isso, né? Daqui a pouco eles vão querer privatizar o piano aqui de Indaiatuba, né? E aí também a gente tem que pensar em como serão agora nas eleições de 2020. E aí a gente começa a já se preocupar, né? Mas vamos só voltar no K-pop, e aí eu já passo a palavra, porque uma das grandes coisas que é mencionada até por essa direita financeira, né? Eles falam que artista não, primeiro que não é trabalho, né? Quem é artista não tem trabalho, e depois que não compensa, é um dinheiro que você investe que não retorna, né? Porque e aí eles vão falar, não, porque a reforma da Previdência, não, porque a gente não tem dinheiro, tem que tirar dinheiro da onde? E aí a gente tem um exemplo do K-pop, né? Eu trago esse exemplo para mostrar o quanto que, na verdade, essa questão de não ter dinheiro para investimento em cultura é errada, né? Essa é uma falácia. Porque, por exemplo, um trezeavos dos turistas que visitam a Coreia são para ver apenas uma banda de K-pop, uma tal de BTS. Conheço uma música deles, pelo menos não é muito meu gosto, mas são artistas. Ou seja, olha a quantidade de gente, né? São 6% dos turistas da Coreia vão por causa de uma banda. Então, isso mostra a importância cultural eles até criaram uma secretaria, né? Então, é uma secretaria especial, um departamento especial de K-pop dentro do Ministério da Cultura. Primeiro que a gente não tem ministério, né? Secretaria Especial de Cultura dentro do Ministério do Turismo, mas isso é uma falácia, é um caratismo gritante, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o K-pop ele roda em torno de quase 5 bilhões de dólares. E quanto será que a gente teria evoluir se a gente pensasse em todo o nosso carnaval,
né, em toda a cultura rap, a cultura sertaneja, que, querendo ou não, é exportada para outros países, né? O mundo inteiro cantou música do Michel Teló. Mostra a importância disso. E esse dinheiro acaba vindo parar nos cofres públicos, o que inviabiliza esse discurso deles que não tem dinheiro para a cultura e que é um dinheiro perdido. E aqui a gente deveria voltar a investir nos indaiatubanos, porque com certeza investir nos projetos culturais de Indaiatuba não é perca de dinheiro, não. É investimento. Eu queria só fazer um adendo rapidinho, antes do. Acho que o Marcos Navarro quer falar alguma coisa. Foi mencionada a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, no meu modo de ver, é uma das leis mais de livre mercado, mais liberal que existe. Porque você deixa o empresário escolher em qual artista ele quer investir. Você tira essa responsabilidade do Estado e transfere para quem está mais próximo do artista. Então, eu não entendo o ódio desse governo por essa Lei Rouanet. E toda vez que eu via alguém criticando a Lei Rouanet, criticava sobre motivos errados. Né? Sobre motivos que não era em cima de mentiras sobre a Lei Rouanet. E nem foi uma Lei Rouanet. A Lei Rouanet nem foi, se eu não me engano, ela foi aprovada no governo de FHC. Quer dizer, não tem nada a ver com a direita tradicional brasileira. Porque ela é uma lei de liberdade econômica, né? Escolher para um pagador de impostos aonde ele vai aplicar o imposto que ele deveria de pagar para o governo, porque tem um abatimento do imposto que a empresa paga. Então, quer dizer, antes de ir para o governo decidir para onde vai ser aplicado o dinheiro, o empresário decide onde ele vai aplicar aquele dinheiro, desde que seja na área cultural. Fantástico. Eu acho uma lei muito... Talvez precise de ajustes, mas eu acho que é uma lei muito boa. Não sei por que essa implicância, né? Vamos lá, passar aí para o nosso amigo Marcos Navarro. Não sei se o Dão quer falar alguma coisa antes. Vai lá, Marcos, é com você. Eu gostaria de agradecer todos os internautas que estão aqui na live da Sociedade dos Pensadores. Pedir para vocês se inscreverem em nossos canais. Nós temos canais lá no YouTube, temos aí a nossa página do Facebook. Muito importante você, no YouTube, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Agradecer que eu vi aí a participação da doutora Emília. Obrigado por estar participando conosco. E também do nosso amigo Alberto Martins. Muito bom ter vocês conosco e também todos os internautas. São muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu vou, então, continuar um pouquinho na questão econômica, para a gente falar um pouquinho. Nós estamos falando sobre música, e um dos efeitos da música, que deu para perceber quando o Dão Ferreira cantou a melodia que ele compôs, a homenagem a Mujica, né? Na verdade, ela traz felicidade. Eu já abri um sorrisão aqui, que eu acho que foi bem nítido aí para todos verem. E eu gosto muito também de samba, de outros ritmos, né? A ópera, eu não sei se eu tenho alguma coisa no passado com a ópera, mas eu sou apaixonado aí por Pavarotti, Andrea Bocelli, então eu ouço tranquilamente 2 horas aí de um cantor lírico, e inclusive algumas peças teatrais, né, que envolvem o canto lírico, e é muito bacana. Então, para a gente entender um pouquinho da questão econômica, porque reflete também todos esses investimentos que eu vou trazer aqui, também tem investimento em cultura, mas é um contexto aqui mais geral. Então, na série aqui que a gente traz com ajuste sazonal, o resultado reflete o forte impacto da crise resultante da pandemia do Covid-19. Ih, caramba, será que travou aqui a conexão dele? Meu vídeo sumiu. Marcos, pode continuar falando, Marcos. Acho que o vídeo vai voltar depois. Continua, se sua voz sair, tá tranquilo. Voltou. Tranquilo. Então, o resultado da
Covid-19 sobre os investimentos. Com essa queda no mês, o trimestre imóvel encerrado em abril fechou com uma retração de 11%. Também na série desazonalizada, nas comparações com os mesmos períodos de 2019, enquanto abril registrou uma queda de 32,8%, o trimestre imóvel ficou 9,5% abaixo do patamar verificado no ano passado. No acumulado, em 12 meses, os investimentos ainda crescem 0,2%. Então, todas as quedas que a gente está falando aqui no mês de março para abril, ainda tem um pequeno crescimento no decorrer de 12 meses. Tem também os índices aqui das importações que caíram 39,4% em abril, e no acumulado do trimestre teve uma queda de 11,3%, enquanto a produção nacional de máquinas e equipamentos recuou 43,4% em abril. A importação caiu 27,6% no mesmo período. Então, por que é importante a gente trazer a questão econômica? A gente está com a crise, com a pandemia, porque não tem uma estabilidade das pessoas fazerem investimento, não tem uma previsão de quando vai voltar, e por isso esse desemprego em massa. Fazer um comentário também do governo nacional, federal, que não teve uma firmeza como teve outros governos da América Latina, até nos Estados Unidos, de segurar o emprego. Por que está mandando quase 1 milhão de pessoas embora por mês no Brasil? Ele está dando essa ajuda para todos os brasileiros, o auxílio emergencial, também deveria investir em todas as indústrias, todos os comércios, todas as empresas em geral, porque todos, mantendo o emprego, vai manter, no caso, o auxílio também às empresas para manter seus empregados. Então, o governo pensou numa parte pequena da população e vai ajudar, mas ele não pensou num contexto geral. Então, esse desemprego em massa poderia muito bem estar sendo suprimido, falar, olha, por 90 dias ou por 120 dias não tem como mandar ninguém embora, a gente vai ajudar todo mundo, mas o governo aqui ele está querendo prorrogar por mais 2 parcelas de R$300 só. Já está diminuindo o auxílio emergencial para mais 2 parcelas de 300, e o restante fica como está. Como é a questão dos artistas, também dos MEIs, dos microempresários, né, os MEIs. Os MEIs têm o auxílio emergencial. Todo microempresário que não é MEI não tem nenhum tostão do governo e não está faturando nada também. Então, deveria ter todas as camadas. É lógico, estamos falando da importância do cultural, dos músicos. Temos que ver, acredito que está sendo feitas as medidas para ajudá-los, e é importante. E também ver todas as outras camadas que não estão sendo beneficiadas por nenhum tipo de investimento, inclusive na saúde. Parece que estão querendo esconder os índices, mapear. E qual que foi o investimento em respiradores, em novos leitos de UTI? Como o Amado bem falou aí no início, nós sabíamos que ia ter a pandemia. E qual a atitude dos governos? O que eles fizeram, né? Então, fica essa pergunta no ar. Será que estão fazendo realmente a sua obrigação, que é salvar vidas? Então, um governo que está abandonando o povo brasileiro. Está bem à mercê da sorte, né? O povo é, em si, muito criativo, é muito empreendedor, mas, de repente, não tem alternativa, você não tem para onde correr. Tem que ficar mesmo, quem pode vai se mantendo como pode, e quem não pode, às vezes, se arrisca entre ficar em casa e morrer de fome ou ir para o trabalho. Às vezes se obriga a ir para o trabalho, não é porque ele quer, é porque ele necessita ir ganhar o pão de cada dia para a sua família, porque não dá para deixar seu filho passando fome, faltando um leite, um pão. Isso nenhum pai de família consegue fazer. Então, o brasileiro está à sua própria sorte. Não existe um projeto de governo para todos os brasileiros. Essa é a minha colocação. Obrigado. Isso aí. É o Amado agora, né? O Amado, pera aí, Amado, abre seu microfone. Já deu uma horinha de live para nós? Isso, 1 hora de live. Já, né? Isso, 1 hora de live. É hora da gente já ir. Vai passar rápido. Qualquer assunto que a gente vai falar, passa rápido, Passa né? A gente pode rapidinho. abordar qualquer tema que é beleza, né?
Verdade. Mas vamos mais um pouco aí, vai. Fala mais alguma coisa aí que tá legal, o papo tá animado. Na verdade, eu trouxe mais alguns dados aqui. Eu vejo aqui que eram 600 mil pessoas empregadas nos governos progressistas na cultura, né? Então, você vê que a cultura tem um poder de punch muito grande. Então, quando mata a cultura, desemprega muita gente, porque a cultura não é só quem está no palco, não é só quem está se apresentando ali, né? Nos bastidores tem um número grande de pessoas. Você vê uma companhia de cantores sertanejos, por exemplo. Você vai ver os bastidores dele, o pessoal de apoio, tem fácil 40 pessoas, né, trabalhando. Então, por isso que a cultura é uma geradora fundamental de emprego. E os governos, até os governos progressistas, ainda deixaram muito a desejar em relação a isso. Mas se tiver apoio, muito dos desempregados que temos hoje realmente se engajam nos meios de cultura para trabalhar, porque quando começa a coisa a efervescer, começa a gerar muito emprego nessa área. É uma forma uma válvula de escape para o desemprego também, a cultura, né? É mais ou menos isso que eu queria falar. Eu vou tentar cantar mais um pouquinho para vocês aqui, já que vocês gostaram da primeira, eu vou fazer mais um sonzinho Show. aqui. Manda lá. Vamos encerrar então com a canção do Dão? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as considerações finais de cada um. Eu encerro só eu cantando. Pode ser assim? Pode Claro. começar. Vou começar comigo aqui. Vamos lá. Eu venho fazendo as minhas observações aqui. Eu vejo a gente perdendo várias oportunidades, né, de o país crescer muito nesse lado cultural. Se eu não me engano, a música mais tocada na história do mundo, da nossa história recente, dos últimos, sei lá, 100 anos, é Garota de Ipanema. É uma música brasileira, é a música mais tocada no mundo. Ganha de Michael Jackson, ganha de Beyoncé, ganha de K-pop. A gente vê aí a Anitta, não é o estilo de música que eu gosto, como eu disse. Mas a Anitta tá fazendo sucesso no mundo todo. Já cantou até com Madonna, e por aí vai. Então a gente tem um povo extremamente criativo, né, com possibilidades infinitas aí, porque a gente tem um país continental e a gente tem esse privilégio de ter culturas diferentes a cada cantinho do nosso país, né? Você tem uma cultura sul, subindo um pouquinho mais no sul já é outra, centro-oeste já é outra, norte, nordeste. Nordeste, então, nem se fala, né? Um fervilhão de cultura. Então, sabe, a gente perde a oportunidade de ter uma indústria empregando centenas de milhares de pessoas fácil, fácil. Fácil, fácil, porque a Anitta sozinha não consegue fazer nada. O show dela precisa de produtor, precisa de músico, precisa de técnico de som, ajudante de cabeamento, sei lá, montador de palco. E isso falando de show, se for em estúdio, você tem um técnico de áudio do estúdio, você tem um cara que vai até pedreiro, porque precisa ser construído o estúdio, precisa ter, vai vidraceiro, porque o estúdio tem vidro, vai madeireiro, marceneiro, porque tem móveis de madeira, a indústria eletrônica se movimenta, porque tem equipamento de áudio. Você tem infinidade de coisas que podem se aproveitar ou se beneficiar com a cultura, e a gente perde essa oportunidade, né? A gente perde a oportunidade de ganhar dinheiro. Os caras falam que querem ganhar dinheiro, que vão fazer de tudo para ganhar dinheiro, e jogam as oportunidades de ganhar dinheiro no lixo. É só você olhar para a indústria norte-americana de cinema, ou até para a indiana, né? A indústria de Bollywood, quantas pessoas não estão empregadas lá? Os filmes da Marvel fazendo o sucesso que fazem, os filmes da Disney, da Pixar, sei lá, né? Você olha para o mundo e a gente fica nesse gato pingado, é um filminho de vez em quando, todo mundo olha torto quando vai gastar um dinheiro com um filme, quando vai gastar dinheiro com uma série de TV, ou seja lá com o que for, né? Critica aí emissora de TV dizendo que as emissoras estão ganhando dinheiro, mas elas também estão empregando, também estão pagando, estão gerando cultura, né? Fazer a defesa da Rede Globo aqui, vamos me xingar hoje, mas quantos funcionários não tem uma emissora do tipo da Rede Globo? Né? E não é só os artistas que estão aparecendo lá, não é só
sei lá, nem sei o nome dos artistas da Globo, que faz muito tempo que eu não assisto direito aquele canal, mas enfim. É, caramba, você tem auxiliares, você tem técnicos, você tem pessoas que jamais apareceram na TV e que dependem da emissora para continuar vivendo. Né? Então, a gente perde essa oportunidade. Eu morei 5 anos na Bahia e, cara, é um outro país. É um outro país, é uma cultura totalmente diferente da nossa. E o Carnaval de Salvador, o quanto que nos gera de receita, quanto que nos circula de dólares ali por conta de uma semana, duas de Carnaval. O Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio. Tem gente que vive em função do Carnaval. Passa o ano inteiro trabalhando para produzir alguma coisa que será apresentada em 2 dias de desfile, 3 dias de desfile. Né? E aí as pessoas criticam essa cultura porque não é cultura para elas, né? Então, sei lá. Eu queria dizer que a gente precisa de. A gente, nós, cidadãos, precisamos aprender a valorizar o posicionamento cultural de outros povos, valorizar a nossa cultura, que é extremamente diversa. Vamos lá para o próximo, é Amado? Não, pode, eu finalizo depois. Pode ir o próximo. Pode ir o Ulisses, depois o Marcos. Aí o Dom canta, porque senão nós vamos até 8h30. Eu acho que a nossa linha tem que ser bem essa, né? A gente tem que valorizar o que está perto de casa, principalmente. Eu acho que é importante trazer o K-pop só para mostrar com números, né, que essa indústria é crucial. E a gente ganhou bastante na questão cinematográfica, como você disse. A gente estava numa ascensão, né? A gente não vamos nos tornar Hollywood porque a gente é brasileiro, não é, seria um Brolywood, sei lá. Mas na verdade a gente seria a gente tem um potencial enorme, né? A gente tem diversos filmes brasileiros muito bons. A gente tem uma cultura negra, uma mistura de gênero que é extraordinária, que eu tenho certeza que traz um potencial ainda maior para a gente, com relação às nossas possibilidades, que é difícil encontrar isso daí em qualquer outro lugar do mundo. E eu tenho certeza que se a gente investisse realmente em cultura como se deve, potencializando essa indústria criativa, e incentivando esses projetos culturais de uma maneira sistemática, com projetos de longo prazo, né? Eu tenho certeza que a gente sairia muito mais forte do que a gente entrou nessa pandemia. E os brasileiros que consumissem dessa realidade, desse fogo cultural brasileiro, eu tenho certeza que a gente conseguiria passar uma melhor imagem para o mundo inteiro, mais dinheiro vindo, mas principalmente nós melhores com nós mesmos, né? Deixando de lado aquela síndrome do cachorro vira-lata, que o que vem de fora é melhor, a gente valorizando os produtos brasileiros, a indústria brasileira, tanto cultural quanto outros produtos e mercados brasileiros, valorizando o brasileiro em si, né? Eu acho que isso é o que mais me prende à questão cultural, é a valorização do brasileiro, né? A gente tem que melhorar muito isso e acho que a nossa ação aqui, por exemplo, essa conversa sobre cultura, ela dá um passo à frente, mas ainda tem uma super maratona aí para todos nós. E valorizem os seus amigos, colegas e artistas conhecidos indaiatubanos, porque ser artista não é fácil, é crucial essa classe aí para a gente. Gostaria de agradecer, então, a todos que estiveram conosco e
falar um pouquinho da importância, então, do artista local, né? Todos que utilizam da composição das suas músicas para estar aí nos brindando, né, com as suas canções. Convidar também os radialistas, né, na verdade, as pessoas aqui, por exemplo, da TV Sol, os repórteres, que deem também mais espaço para os artistas locais, porque são meios de comunicação, por exemplo, a TV Sol, uma TV comunitária, e também a gente vê, né, de vez em quando, algum artista lá sendo convidado. Então, quem sabe até criar um programa, né, para novos artistas, novos talentos. Fica aí como sugestão. Eu acho que nós temos diversas rádios aqui, oficiais e outras comunitárias, que já acolhem, né, os artistas locais. Então, eu acredito que esse é um meio bacana de divulgar. Agora, talvez não dê para fazer a visita presencial, mas faz a live também do estúdio, com o artista também é possível. Também tem uma grande experiência de ter sido cantor por uns 2, 3 meses na Rainha do Sol, qual eu tive a oportunidade de entrevistar o Dão Ferreira, o parceiro dele aí do hip hop. É muito bacana, então eu acho que esses espaços têm que ser abertos aos artistas. Então nós temos diversos talentos que têm que ser apresentados para a nossa cidade, então fica aí a dica. Você que tem um programa aí de TV, que tem a oportunidade de criar, né, na TV Sol, que é a nossa TV local, cria aí a oportunidade para os artistas, vale muito a pena, tem muita gente bacana, muita gente talentosa, que está aí para brindar a comunidade, toda a sociedade urbana com seus talentos. Então essa aí é a minha dica. Obrigado por todos que participaram e vamos lá apreciar agora a canção do nosso companheiro Dão Ferreira. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Eu posso encerrar, Marcos? Claro, desculpa, amado. É você agora. Bom, eu gostaria de agradecer aqui, deixa eu pegar os nomes das pessoas que participaram com a gente hoje. Nós tivemos 82 pessoas alcançadas, mas, é claro, pouca gente comentou alguma coisa, né? A doutora Emília Santos fez alguns comentários, ela é também membro da Sociedade dos Pensadores, o Romildo Pereira Lima, quem mais aqui? O Alberto Martins, como já foi falado anteriormente. Deixa eu ver aqui mais. Claudemir Chicrete, deve ser essa a pronúncia. E a Renata Moura, parece que foram essas pessoas. Eu gostaria de pedir a vocês, que estão acompanhando agora e que vão acompanhar depois outras programações da Sociedade dos Pensadores, que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube. Eu estou deixando aí agora um link para vocês, está aí embaixo, escrito Amado Neto, logo em seguida um link, é só vocês clicarem, vocês vão ser direcionados à nossa página no YouTube, para que vocês se inscrevam lá na nossa página, dá o seu like, e aperta o sininho para receber novas notificações assim que forem produzidos. É muito importante para nós podermos atingir um número satisfatório no YouTube, então, a qualquer momento você pode fazer sua inscrição, e eu quero agradecer agora aos colegas que participaram aí, o Anderson Lima, o Anderson Lima, o Ulisses Maia, o Marcos Navarro, o Dão Ferreira, que foi o propositor do tema de hoje, que executou brilhantemente uma música em homenagem a Pepe Mujica, que foram retalhos que ele foi coletando das falas do Pepe Mujica, maravilhoso. E até a próxima, pessoal, se Deus quiser, é com você, Dão Ferreira. A todos, meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, já agradecendo também a todos vocês, meus parceiros aqui de mesa, e agradecendo ao pessoal de casa, ao pessoal que está ouvindo. Vamos lá. Vejo a fauna empalhada dentro de uma muralha, exposta como uma falha
Não ouço o canto da gralha, que também caiu na malha e perdeu essa batalha. E perdeu essa batalha. Azulão, seu canto triste vinha de dentro do peito. Só você tinha esse jeito de cantar no próprio leito. Assum preto canta triste, o teu canto não desiste. O teu canto não desiste. O sabiá não sabia que empalhado seria. Se soubesse não teria demonstrado a alegria. No entanto só queria demonstrar o que sabia. Demonstrar o que sabia. Boa noite, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.